Ih, caiu minha caneta. Obrigado, filhão. Boa noite, amados. É muito bom estar aqui, amém? Eu amo estar na casa do Senhor. Eu não me canso de repetir isso. Eu amo estar na casa do Senhor. Ah, pastor, mas hoje eu estou muito triste, hoje eu estou cheio de problema. Ainda assim, eu amo estar na casa do Senhor. A situação está difícil, eu amo estar na casa do Senhor. Porque é aqui que nos alimentamos, é aqui que crescemos, é aqui que somos instruídos pela palavra de Deus a sermos pessoas melhores. Amém? E é um pouquinho sobre isso que eu queria falar esta noite, de sermos pessoas melhores. Não somente pessoas no sentido natural, mas como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, servos do Deus Altíssimo. E tem uma passagem hoje interessante, eu estava compartilhando com a minha esposa, minha eterna namorada, que está sentada aqui, e eu tinha que resolver um problema no Detran do carro, né, que eu troquei de carro, e fui fazer a transferência. Então, eu estive lá na sexta-feira passada, e o rapaz falou, sua descarga está furada. Eu falei, tá bom, quantos dias eu tenho que voltar aqui? Falou, você tem 5 dias para voltar, mas sabe como é que é, né? Deixando uma brechinha para um comportamento que desagrada a Deus. Eu falei, 5 dias, tá bom, você vai me dar um laudo? Ele falou, vou imprimir aqui agora. Imprimiu o laudo, deu na minha mão, eu agradeci. Ele falou, não, tem que ir lá dentro. Eu falei, tá bom, eu vou lá dentro. Aí ela me deu um outro laudo, impresso pela máquina. Fui para casa no sábado. Conversei com um rapaz lá do lado de casa, trocou a descarga do carro, parte da descarga. Realmente tinha um furinho, nada que comprometesse segurança, mas ele sempre procura um meio de te induzir a um comportamento errado. Aí fiz isso, segunda e terça, trabalhando aqui na igreja. Não houve tempo de ir, e hoje, ontem eu falei para ela, amanhã cedinho vou de novo no Detran. Vou encarar as feras. E lá fui eu, às 7 horas da manhã, cheguei lá, tinha uma filazinha já de carro, eu peguei a Bíblia, melhor forma de ocupar o nosso tempo, e fui ler a palavra de Deus. Tinha um esboçozinho já de alguma coisa que eu achava que era o que para falar hoje, e comecei a ler, Deus me deu uma inspiração nova. E essa mensagem, então, eu fui rascunhando ela, sentado no banco do carro, na fila do Detran. Eu creio que isso é um propósito de Deus, plano de Deus, para que a gente possa ser pessoas cristãos um pouquinho melhores. Porque a armadilha tem muita por aí, mas nós temos que tomar cuidado. E em Romanos, eu gostaria de te convidar a abrir, Romanos capítulo 12. Amém? Hoje, se eu estiver falando assim por meia boca, os irmãos não separam não, que me deu uma micosinha aqui, então não estou podendo abrir muita boca. Tem que falar assim meio que igual peixe. Romanos 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesta hora, Deus, pedindo que o Senhor, não eu, mas que através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor possa me usar nesta noite para falar à tua igreja. Tira, Senhor, todo questionamento, toda dúvida, e faça conforme lhe apraz, Senhor. Sou apenas um servo e me entrego como um vaso em tuas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como eu estava falando, fila de Detran, você
um momento, né, que até começando da fila, eu, graças a Deus, escrevi muita coisa. E boa parte de Deus me ordenou que jogasse fora, não era aquilo. O que queria está aqui. Mas aí a fila começou a andar, você vai para aqueles boxes, você fica em pé ali, quem já esteve no Detran sabe o que é, você conversa com pessoas que você nunca viu, pessoas que, diversos tipos de cabeça, um vem conversar contigo já xingando, o outro vem reclamando, o outro vem tentando te induzir a um comportamento errado. Irmão, você chegou aqui, traz logo um dinheirinho separado, porque aí você vai rapidinho ser despachado. Se não der dinheiro, não sai daqui. Se você não fizer isso. Porque todo mundo faz. É assim, a coisa funciona desse jeito. Os governantes fazem, a polícia faz, não sei quem faz, não sei quem faz. Eu falei, meu Deus do céu, como nós temos que vigiar para não sermos contaminados. O texto aqui diz que a gente deve apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você estiver numa fila de banco, se você estiver numa fila do Detran, se você estiver na rua, onde estiver, e está... Liga sua mente a Deus, faça o seu culto racional, ora, peça a Deus para te dar tranquilidade, que às vezes você ora, essa semana foi para o banco, ficou 1 hora sentada lá naquela poltronazinha do banco, que aí você já acha que é um banco de madeira, que fica incomodado e nunca é atendido. E nós temos que, nessa hora, levar o nosso pensamento a Deus. Até na fila do banco, apareceu um homem que começou a contar umas histórias também estranhas, né, de comportamento humano, e todos têm a mesma concepção, porque esse mundo presente, esse século presente, ele é mau, e nós temos que abrir os olhos, mas abrir os olhos não os olhos carnais, olhos espirituais. E aí, uma das coisas que eu escrevi aqui, diz que o padrão estabelecido por esse mundo no que se refere a comportamento ou conduta está completamente fora dos padrões bíblicos. E você não precisa andar muito, conversar muito e nem olhar, ler notícias, fazer nada não. É só observar. Observar alguns lances que você vai ver o quanto o comportamento desse mundo de conduta, ele está fora completamente dos planos e da palavra de Deus. As atitudes, amados, as nossas atitudes, elas fazem as pessoas definam quem nós somos. Porque se você chega, por exemplo, eu vou usar o exemplo de hoje, e se deixa envolver pelos comentários que eu estava ouvindo, das coisas que para as pessoas deste mundo, eles classificam como normais. Todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Isso é um comportamento que hoje se tornou comum entre todo mundo. E nós não podemos nos influenciar por esse tipo de comentário. Eu falei, não, espera aí, eu sou diferente. Eu poderia ser assim há 20 e tantos anos atrás, agora eu sou uma pessoa diferente. Ou então nós estamos sendo hipócritas com nós mesmos, porque tomamos uma decisão, optamos em servir e seguir a Cristo, e vamos com as mesmas práticas da velha criatura. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. E se eu hoje pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria: como as pessoas me veem? É uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo. Não sou perfeito, sou cheio de falhas, está aqui quem pode dizer melhor, mas eu procuro melhorar. Tem muita coisa ainda, mas eu procuro melhorar. E eu me preocupo porque quando nós estamos aqui dentro, aí hoje você vai ver, né, ele está lá todo bonitinho, de terno ali na frente pregando. Mas muito mais do que um terno bonito, uma roupa bonita, cabelinho penteado, barba feita, é quando eu estiver lá fora. Lá fora é que nós temos que ser os cristãos verdadeiros. É lá fora que Cristo está contando com a gente. É lá fora que tem os desesperados, os perdidos, aqueles que estão precisando de alguém que se levante e se apresente ali como uma solução para a sua crise, para a sua enfermidade, para a sua doença, seja lá o que for, problema financeiro, problema conjugal, problema de relacionamento com seus filhos. É lá fora. E o nosso falar, e eu gosto muito de usar o exemplo do próprio Jesus. As nossas atitudes definem quem nós somos. Você vê que nas maiores adversidades, Jesus mantinha a serenidade. Nas suas maiores questionamentos, porque Jesus foi questionado,
Você pode falar assim, pastor, mas agora que eu aceitei Jesus, lá em casa todo mundo me questiona, no meu trabalho todo mundo me questiona. Ninguém foi mais questionado do que o próprio Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas ele fez diferença. Ele influenciava pessoas. O nosso falar, eles também influenciam. Cria uma criança aos berros, aos gritos, cria uma criança falando palavrão, e você vai influenciar essa criança para quê? Para ser exatamente como você é. Para xingar, para só falar aos berros, para ser um questionador. Mas quando você tem uma fala branda, você vai influenciar as pessoas a também serem brandos no seu falar, no seu agir. E nós, como filhos de Deus, temos que estar preocupados com isso. Lá dentro do Detran, hoje, não só hoje, a gente ouve esses comentários toda hora, o vizinho lá mesmo tem uma elétrica de automóveis, aí ele estava falando assim para mim, o cara implicou com o meu step. Estava bom, mas eu não questionei não. Peguei 50 e botei embaixo do tapete, aí falava com ele, poxa, cara, dá uma olhada lá no step direitinho, cara, meu step está bom. Aí o cara foi lá, levantou o tapete lá na mala, quando olhou o step, viu uma nota de 50 aberta em cima, voltou, falou, não, dá para passar assim. Aí eu te pergunto, isso é correto? E as pessoas ficam tão cegas, mas tão cegas, que ele pagou 50 para o cara liberar. Se ele tivesse caído em exigência, como eles chamam, e ele desse a volta, passasse, fosse na rua, o cara lá fora aluga o pneu por R$10 para ele poder fazer a vistoria. Mas ele, para se achar o malandro, né, o bonzão, deu 50. Se é que se justifica, se é para agir errado, dava 10 lá fora, pegava o step alugado, botava no carro, fazia a vistoria e devolvia. Mas não, para dizer que comigo não trava, eu dou 50 e libera logo, porque este é o padrão do mundo. Este é o padrão do mundo. E não é só aqui embaixo, a gente vê nos altos escalões. O governo a todo momento é bombardeado por escândalos de corrupção, de roubo. É superfaturamento numa obra aqui, superfaturamento na outra obra lá. Aí as pessoas se justificam na sua conduta errada, porque os políticos estão fazendo, o presidente faz, o deputado faz, o senador faz, eu que vou ficar de fora, eu quero é me dar bem. A nossa maior preocupação tem que ser com a nossa alma. Porque a pergunta que cabe, nesse momento que o mundo está vivendo, é: nós estamos contagiando lá fora com o Evangelho ou estamos sendo contaminados pelo mundo? E eu acho que essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, para nós mesmos. O que está acontecendo comigo? Eu contagio lá fora as pessoas com o Evangelho ou me permito ser contaminado? Porque lá fora nós temos que contagiar. Porque se você não fizer isso, você vai ser contaminado. E muitos, infelizmente, muitos dentro da igreja estão sendo contaminados pelas coisas lá de fora. Inventaram um tal de nada a ver que está arrasando, acabando com os crentes. Inventaram um tal de nada a ver que está destruindo a vida de muitas pessoas. Tem a ver, sim. Nós somos filhos e, como os filhos, precisamos prestar conta dos nossos atos, das nossas atitudes a Deus, que é o nosso Pai. E se você não faz agora, um dia, diante do trono, diante do grande tribunal, você vai ter que prestar conta. As pessoas estão querendo se deleitar, as pessoas estão querendo usufruir somente de momentos carnais, bons carnalmente falando, aqui na terra, esquecendo que há algo muito maior preparado e prometido para nós. Você pode estar sofrendo um pouco aqui, meu irmão, mas persevere. Não desista, continue firme, porque o que Deus tem reservado para você é muito melhor. É muito melhor. Mas lá em casa é difícil, porque lá em casa ninguém, só eu lá em casa. Então seja luz, porque lá está habitando nas trevas, seja luz naquele lugar.
Se lá só tem pessoas que não temem a Deus, que não creem em Deus, seja luz naquele lugar, pregue o Evangelho, não permita que eles te contaminem. Deus nos chamou, Deus nos deu uma ordenança, e nós precisamos cumpri-lo. Não podemos calar nossos lábios, porque a todo momento o mundo está propagando cada vez coisas piores. O mundo não se cala. O mundo tem divulgado o seu conceito de comportamento humano. E o nosso comportamento tem que ser pautado aqui, na palavra de Deus. Não podemos deixar nos influenciar pelas coisas que estão sendo divulgadas. Às vezes as pessoas se acham até... Ah, pastor, mas a gente vive nesse mundo, sim, vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Você pode ter as suas convicções políticas, por exemplo. Eu tenho as minhas convicções políticas. Eu tenho as minhas opiniões com relação à política. Mas quando você vai conversar sobre política, qual é o tom de voz que você tem? Você consegue conversar moderadamente? Ou você já condena? E é condenar, eu estou falando condenar mesmo aqueles que erraram. Nós condenamos ou clamamos pela misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas? Erraram, alguns estão presos, a gente sabe que há impunidade também, mas nós devemos clamar por justiça, então. Tem impunidade? Então vamos clamar por justiça. Ah, mas a desigualdade social, então vamos clamar por igualdade, por não desigualdade, mas por igualdade social. Há muito preconceito, então vamos clamar a Deus para que cesse o preconceito. Muito se fala aí nas ruas, pelas ruas, de que o crente abomina a todos, abomina o homossexual, abomina um monte de gente. Não, pelo contrário. Nós amamos a todos eles, abominamos é a prática deles. Porque sabemos que a prática deles os levam à perdição. E nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de vida eterna na presença de Deus. Essa tem que ser a preocupação. Essa tem que ser a preocupação. Se nós estivéssemos pregando nesse exato momento aqui a palavra de Deus, como estamos fazendo, e o Senhor Jesus voltasse, você tem certeza no seu coração que essa poltrona ficaria vazia ou ela continuaria ocupada? Mas isso é uma preocupação que nós devemos ter. Podemos, muitas práticas dessa que eu falei, não fazer, mas quando você olhar para o seu irmão, quando você olhar para o seu irmão, fala aí, lá vem aquele irmão de novo, você está deixando de cumprir uma ordem do Senhor, de amar ao teu próximo. Ama o teu próximo. Ah, mas pastor, mas aquele irmãozinho ali é insuportável. Ame. Ou você acha que você é merecedor do amor de Deus? Nós não merecemos. É pela graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Antes de olhar para o seu irmão, antes de olhar para os defeitos do seu irmão, olhe para você mesmo, que está deixando de amar o seu irmão. Ele tem defeito? Tem. Você é desobediente, que não está obedecendo a Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu, pastor, eu sou o cara, eu venho a todos os cultos, eu participo dos jejuns, todo evento que tem na igreja eu estou lá. Aí daí? Quantas vidas você já trouxe para Jesus nesse ano? Nós estamos vivendo um ano do ID. Você tem praticado o ID no seu colégio, no seu trabalho, na sua rua, na sua escola? Qual a prática do ID? As nossas convicções políticas não podem fazer de nós juízes e estar condenando aqueles que estão, seja lá no governo federal, estadual, municipal. A pergunta que cabe também nesse momento é: você tem orado pelos seus governantes? Porque um dia vamos lá na urna, digitamos um número, apertamos aquela teclinha verde, ouvimos aquele barulhinho enjoado, e aí são eleitos. Muitas vezes não são aqueles em quem nós votamos. Mas por causa disso você os abandona? Não, temos que orar. Ah, pastor, mas ele é incrédulo, então ore para que ele se converta. Ore para que ele tenha um encontro com Jesus. Ou você um dia, você nasceu em berço evangélico, glória a Deus, mas você sempre esteve firme com Jesus?
Você nunca praticou nenhum ato que desagradasse o coração de Deus, mas pela misericórdia de Deus você foi alcançado. Então vamos orar para que os nossos governantes sejam alcançados também, tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Não podemos sair da igreja, eu repito isso, não podemos sair da igreja e nos conformar com aquela esquina ali, irmãos. Não dá para se conformar com isso. Você passar por ali e trazer isso como normalidade, isso não é normal. E aquilo que não é normal tem que incomodar o coração de um cristão. Passamos na rua ali, vemos tantas práticas erradas, contrárias à vontade de Deus, e os nossos olhos nos levam a acostumar com essas coisas. E a palavra que tem que dizer é não, eu não posso me conformar com isso. Porque hoje você pode estar conformando com algumas coisas que você vê, amanhã você vai se conformar com a prática de um dinheirinho aqui para facilitar uma coisa ali, e quando você vê, você vai estar envolvido no pecado. O diabo ele nunca vai se apresentar para nós de uma forma assustadora. Ele vai vir sempre com uma formazinha muito bonitinha, muito cheiroso, muito, né? E quando você vê, o laço já te envolveu. Temos que abrir os nossos olhos. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas trocando um domingo de culto por uma partida de futebol. Eu gosto de futebol. Eu gosto muito. Eu vejo jogo de mulher, de criança, de velho, de... até time que eu não sei que está jogando, mas liguei e está passando futebol, eu fico vendo. Às vezes eu estou vendo um jogo lá e ele do cinema pergunta para mim, é de hoje esse jogo? Eu falei, não sei. Eu gosto. Mas isso não pode ser a minha prioridade. E existe muita gente hoje que fala assim, mas hoje é aquele jogo, se perder hoje, está fora, então tem que ganhar, eu tenho que fazer uma corrente aqui. Você faz uma corrente para o time vencer, ele perde e você deixou de receber a bênção aqui na casa do Senhor. Quais são as tuas prioridades? Quais são as tuas prioridades naquilo que se refere à vida cristã? Não, pastor, eu vou fazer o seguinte, domingo sim, domingo não, porque ninguém é de ferro. Domingo eu vou na igreja, no outro eu vou no Maracanã. Domingo eu vou à igreja, no domingo eu vou no Maracanã. Aí daqui a pouco você erra nas contas, vai 2 domingos no Maracanã e 1 na igreja. Aí daqui a pouco 3 domingos no Maracanã e 1 na igreja. Daqui a pouco você não vem nem mais à igreja, vai ao Maracanã sempre. A palavra pode estar sendo dura, mas é o cuidado que nós devemos ter. Estou vendo muita gente com o olhinho arregalado, o pessoal me olhando sério. Mas isso é uma palavra de alerta que o Senhor colocou no meu coração. Diante de tanta coisa absurda que eu ouvi hoje. Absurda. Você quer ver só um exemplo? Às vezes nós estamos conversando e a pessoa fala assim, violência, quantos aqui tem violência no seu bairro? Todo mundo. Você vai se conformar com isso? Ou você vai orar para que cesse a violência no seu bairro? Você vai se conformar com isso ou vai orar por conversão na vida daqueles traficantes? Mas é muito difícil. Difícil é quando Deus gosta de operar o milagre, irmãos. Mas precisa de uma ação da igreja. Você percebe que nós oramos muito aqui pelo fim dos assassinatos dos policiais? Todo dia a gente recebia notícia de 1, 2 policiais mortos. Isso já não acontece com a mesma frequência. Porque se estabeleceu quase que unanimidade nas igrejas de orar pela vida dos policiais. E hoje acontece porque a profissão deles é profissão de risco. Mas já não acontece com a mesma frequência. A igreja precisa orar mais. Nós precisamos nos colocar na brecha para que cesse a violência. E muitos ouvem, falam assim, São Gonçalo não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque eu ouvi muitas vezes falar, o Gilson não tem mais jeito, e teve jeito. Tem jeito sempre, sempre tem jeito. E aí vê uma pessoa matar o outro, fala assim, tinha que encostar no paredão e ia fuzilar também. Quem somos nós para sentenciar alguém de morte? O dom da vida foi dado por Deus e só Ele pode tirá-la. E se nós não nos vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, acabamos influenciados por esses comentários e acabamos falando assim, é verdade, cara, o negócio está feio.
Acho que tem que derrubar um pouco deles aí para ver se a coisa melhora. Tem que derrubar não, meu irmão. Se você está querendo tomar o lugar de um juiz de um tribunal, cuidado, que o nosso justo juiz, você sabe quem é. E cuidado para não tentar tomar o lugar dele, porque aquele que tentou foi expulso dos céus. Nós temos que vigiar a nossa conduta. Quando você sair daqui, semana passada teve uma reunião na igreja, e entrou uma mulher ali, meio perturbada. Tinha alguém aqui na terça-feira, semana passada, que estava aqui na igreja? Vocês viram, né? E deu um trabalho danado ali. A pessoa conversa, tenta tirar, vai lá e puxa. E ela falou, não vou sair. Não vou sair. E conversamos, e o pessoal conversando, e conversa, ela, eu não vou sair. E nós, como cristãos, sempre expressando o amor de Deus, vamos falar assim, não, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí eu orientei o porteiro, eu nem estava aí, liga para a polícia, o pastor Rogério estava aí. Eu falei, o pastor Rogério, eu sei que ele está na igreja, um dos pastores está na igreja. Liga para a polícia, o 90, né, vamos... Aí ligou para o 90, a polícia perguntou para ele assim, tem alguém morto? Houve a utilização de alguma arma de fogo? Tem alguém ferido? Tem algum dolo? Ele falou, não, mas é uma pessoa que invadiu uma área que não é dela, um lugar. Não, então se não tem morte, não houve feridos, não é com a gente não. Liga para o corpo de bombeiro. Aí liga para o corpo de bombeiro. Não, vocês já ligaram para a polícia? Não, já ligamos. Eles, não é com a gente não. Ela está ferida? Se ela estiver ferida, nós vamos mandar a ambulância para socorrê-la. Não, ela não está ferida não, mas é uma pessoa que apresenta sinais de mentais. Não, se não está ferida, nós não vamos. Liga para a prefeitura. Quase 10 horas da noite, vai ligar para a prefeitura, você vai encontrar quem? Nem um segurança, nem um vigia lá dentro você vai encontrar. Aí o porteiro fala assim, e o que a gente faz? Eu falo assim, delicadamente, sem agressividade, chama mais de uma pessoa, pega ela, gentilmente coloca para fora. Simples assim. E assim foi feito. Aí ela já estava falando que queria o dinheiro dela. Não, eu quero meu dinheiro, não vou sair daqui não. Ninguém vai me tirar daqui. Aí botaram ela de fora, deu um showzinho dela particular ali e depois foi embora. Mas isso foi um evento que aconteceu, e a mulher foi lá para fora. E a partir daí? O que nós fazemos? Nos livramos do problema? Temos uma responsabilidade de orar por essa vida. Não é simplesmente pegar a pessoa, tirar o problema da nossa, vamos dizer, do nosso território aqui e colocar lá fora. Porque ela continua perturbada. Ela continua com os problemas mentais dela. Quando você passa ali, tem um mendigo te pedindo dinheiro, aí você dá lá R$2 para ele comer. Fiz a minha parte, fiz a minha boa ação de hoje. Não, ore por aquela pessoa. Eu tenho o hábito de não dar dinheiro, por muita coisa que eu já vi, que a maioria deles vão beber ou comprar droga. Mas se você não quer dar dinheiro, a gente pode orar. Pode orar. Eu tenho lançado um desafio aqui, e aliás vou repetir esse desafio aqui. Eu estou procurando pessoas que se juntem a mim para nós evangelizarmos naquela esquina ali. Nós precisamos ir ali continuamente e quebrar o jugo que tem naquele lugar ali. Quebrar a maldição que tem naquela esquina ali, decretar aquele território ali como um território santificado por Deus. Amém. Nós, domingo passado, fomos a fazer oração no culto à noite, domingo retrasado pela manhã, porque nós estávamos fazendo um ato profético de tomar posse do terreno aqui atrás. Nós podemos tomar posse daquela esquina. Você pode tomar posse do seu bairro, talvez ao invés de criticar a polícia, o prefeito, o governador. A gestão pode estar sendo ruim deles. Mas e nós, como cristãos, estamos sendo melhores do que eles? Estamos fazendo algo diferente, ou alguma coisa para que a gente veja as coisas mudarem? Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Não querer sentenciar as pessoas, encosta no paredão e fuzila, porque só assim a gente vai ver a criminalidade diminuir.
Se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos agir exatamente como as pessoas lá de fora. Se nós não vigiarmos, nós vamos não ser nada diferente daqueles que estão lá fora. Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa que estava precisando, enferma, com problema, fraca na fé? Qual foi a última vez que você fez isso? Cuidado, irmãos. Cuidado, porque o maior exemplo que nós temos é do próprio Jesus. Jesus não olhava as circunstâncias, Jesus não olhava a distância. Hoje nós temos toda a comodidade, né? Até os ônibus hoje, tudo com arzinho condicionado, está uma maravilha viajar de ônibus hoje de São Gonçalo também. E uma vez eu ouvi uma frase quando falaram que iam instalar ar-condicionado nos ônibus em São Gonçalo. Aí pessoas falam assim, aqui em São Gonçalo? Duvido, eu só acredito vendo. E eu encontrei essa pessoa recentemente e falei, agora você está vendo, pode acreditar. Temos que vigiar a nossa boca. Palavras têm poder. Quando você decreta que o nosso município não tem mais jeito, é isso que você está profetizando para o município. Quando você fala que não tem mais jeito para a criminalidade, é isso que você está decretando profeticamente. Está ruim, estão matando. Irmão, eu creio na mudança. Eu vou orar para que isso mude. A planta diz que onde pisar a planta dos nossos pés, não seria dado? Então toma posse. Quando estiver caminhando pela rua do seu bairro, mas eu vou de carro, vai no carro, vai orando, vai abençoando. Nós não podemos nos conformar. A palavra de Deus que nós acabamos de ler. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é você não se influenciar pelos comentários que você ouve no dia a dia, nas suas atividades lá fora. Teu culto racional é até mesmo quando você está fazendo a sua comida, você está tomando o seu banho, você está dentro da sua casa descansando. Não estou falando que você tem que orar 24 horas por dia, não é isso não, mas faça as suas coisas com o pensamento voltado para Deus. Olhe para o Senhor, porque Ele diz, não vos conformeis com este século. Os dias hoje são maus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada diariamente, e ela só vai ser renovada para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De que forma? Através da sua palavra. Você não vai conseguir transformação. É bom se informar, é bom ler outros livros, mas a melhor leitura que tem é a leitura da palavra de Deus. Para que verdadeiramente você possa ser transformado, para que você possa ser municiado, para que você possa ser instruído e cumprir o ídio do Senhor. Quando chegar lá fora, fala, mas o que eu vou dizer? Se você tem intimidade com a palavra, se você tem intimidade com Deus, Ele vai colocar palavras na tua boca para você poder evangelizar. Ele vai fazer isso. Estava conversando com o diácono Fredson e o Léo do Redenção. Eles estão aí hoje? Não, né? E nós estávamos conversando a respeito de um projeto que a gente está querendo executar, de evangelizar aqui no Alcântara. Mas não aquele evangelho de quando você chega aqui meio-dia, 1h, que está super lotado aqui, onde a maioria das pessoas nem moram aqui na vizinhança, são pessoas distantes, muitos vêm de Itaboraí, nada contra Itaboraí, tá, Isaías? Muitos vêm de Niterói, de Rio Bonito, tem muita gente aqui, muita gente, você vê pela placa dos carros, pelos ônibus que vêm de Rio Bonito, é muita gente. Mas o nosso evangelho, e a área mais específica deles, é para alcançar os drogados, alcançar aqueles que hoje estão envolvidos nas drogas. E essas pessoas, na maioria das vezes, durante o dia estão dormindo. E à noite saem para, algumas vezes, até se prostituir, para ter dinheiro para consumir droga. Esse trabalho que está sendo voltado, tem brotado no coração dele, nós estamos orando por isso.
Tenho que conversar um pouco mais com o pastor André, depois conversar com o pastor Adulto também, para que nós possamos traçar um plano de ação. Estamos orando por isso. E esse trabalho vai acontecer em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Você ficar parado, sentadinho, é muito bom aqui. A cadeirinha está acolchoada, né? Está tudo limpinho, ar-condicionado, a iluminação está boa. Mas daqui a pouco nós vamos estar encerrando esse culto. E o que você vai fazer quando sair daqui? Quais são os seus planos para os dias de amanhã? O que você pretende fazer? Quais metas que vocês têm estabelecido? Recentemente eu estava conversando com o pastor Adilson com relação ao grupo de vida lá de casa. Eu falei, eu não aceito que o grupo lá de casa multiplique menos de 2 vezes esse ano. E já multiplicou a primeira e nós já estamos na expectativa da segunda multiplicação. E aí eu já estou pensando até na terceira. Expectativas boas que nós temos que colocar no nosso coração. Coisas boas, porque de coisas ruins o mundo está nos bombardeando a todo momento. Nós devemos ter uma paixão sincera em agradar a Deus. Não agradar a Deus temendo, se você não andar certinho vai para o inferno. Não é disso que eu estou falando, não. Nós não podemos amar a Deus, não podemos servir a Deus por aquilo que Ele não pode nos dar. Porque Ele tem todo o poder, Ele pode te dar tudo. Mas esse não tem que ser o desejo do teu coração de servir e amar a Deus. Você tem que amar e servir a Deus por aquilo que Ele é. Somente por isso. E essa paixão sincera em agradar a Deus, ela tem que ser no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir. E principalmente no servir, porque Deus está contando comigo e com você. Isso não é Jesus que está voltando, calma. Nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade, mas de santidade, você viveu uma vida de santidade com a expectativa de ser aceito por Deus. Sabe por quê? Você está vivendo nesse mundo ainda. E você vai ser tentado continuamente. Você pode sair de um culto maravilhoso, você pode sair de um dia de um jejum maravilhoso aqui na igreja, de uma vigília, seja o que for, você vai continuar sendo tentado. A nossa maior preocupação que nós temos que ter é com a nossa salvação e com a salvação de outros. Tentar mostrar para o mundo que o pecado vai nos levar à perdição, ao sofrimento eterno. Nós temos que oferecer o Evangelho, sim. Nós temos que oferecer a ele uma possibilidade de vida eterna que talvez eles não conheçam, ou ignoram, conhecem, mas fazem descaso disso. Qual a expectativa que nós temos? Da eternidade com Cristo Jesus ou de uma eternidade de sofrimento? Porque não há outro caminho. E é isso que nós temos que divulgar para as pessoas, é isso que nós temos que falar para as pessoas. Que independente de todos os atos arbitrários, pecaminosos que ele tenha cometido, há uma solução, porque Cristo morreu por nós. Há uma solução, Deus morreu pelos nossos pecados. Ah, mas eu conheço um, pastor, que aquele não dá nem para se aproximar, que é pecado para todo lado. Tem pecado saindo pelo ladrão. Deus perdoa. E a condição é simples, é um arrependimento sincero. A pessoa que tem esse encontro com Cristo, ela se arrepende. E a Bíblia diz que Deus perdoa. Nós temos que resistir à forma popular de proceder deste mundo. E em lugar disso, como eu disse, proclamar as verdades eternas. Deus está te chamando para cumprir esse ide. Deus está te convocando. E muito mais do que isso, a palavra de Deus diz, ide. Ide. O ide está no imperativo, é uma ordem. Nós precisamos nos levantar. Não precisamos só da boca, não podemos só da boca para fora levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui. Não, você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, para onde eu tenho que ir, me envia. Na tua rua, na tua casa, existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Na tua rua, na tua casa, na tua família, existem pessoas que precisam ter um encontro real com Jesus.
Não conhecer Jesus somente de ouvir falar, mas um encontro verdadeiro e real com Ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, um pouquinho mais à frente, em 1 Coríntios. Nós temos, amados, que permitir que nossos planos, alvos, que as nossas aspirações sejam determinadas pelas verdades celestiais e eternas, e não por este século presente, que ele é mau, ele é profano, e pior de tudo, ele é passageiro. O mundo pode estar oferecendo muita coisa, mas tudo isso é passageiro. Romanos capítulo 2. Perdão. 1 Coríntios. Eu gostaria de chamar os músicos. Primeira Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6-12. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual os homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Enquanto esse louvor vai ser cantado, medite na forma como você tem se conduzido neste mundo. Permita que o Espírito Santo de Deus habite em você. Deseje ter um profundo relacionamento com Deus.
Vamos ficar todos de pé. Mais que religião, mais que uma canção, queremos teu sorriso, tua pessoa, tua glória. Mais que religião, mais que uma canção, queremos teu sorriso, tua pessoa, tua glória. E mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra ministrada neste lugar, nesta noite, ó Deus, possa continuar operando no coração dos meus irmãos, para que nós venhamos nos aperfeiçoar, para que nós venhamos a mudar, Senhor, a receber essa transformação que nós acabamos de cantar, que só Tu, Senhor, é capaz de operar em nós. Não por esforço humano, não por sabedoria humana, mas pelo agir do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, trabalha no coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão esta noite, para que eles possam experimentar aquilo que está escrito na Tua palavra, que nós não conseguimos dimensionar, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você entrou aqui nesta noite, meu irmão, achando que não tinha mais solução para o problema que você vive, e você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, você nunca abriu os seus lábios para dizer: sim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudar a minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero experimentar esse Deus que muda, que transforma. Se você está aqui nesta noite, erga sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Talvez você já tenha tido até momentos de comunhão com o Senhor e hoje está afastado dos seus caminhos. Os braços do Senhor estão estendidos para você, te chamando. Vem, meu filho, vem restabelecer a comunhão comigo, para que eu possa trocar as tuas vestes, colocar uma nova sandália e mudar o rumo da tua história. Há alguém entre nós? Se há alguém entre nós, basta um aceno e eu quero orar por você. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor.
Amém. Pega suas mãos, vamos orar, vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, tudo o que foi dito nesta noite, para que o Senhor direcione, para que o Senhor guarde no coração de cada um dos Seus filhos, para que nós possamos ser aquelas pessoas, os Teus filhos, os Teus servos, não da forma que desejamos ser, mas da forma que o Senhor criou a expectativa em cada um de nós. Cumpra-se em nós o Teu querer, Senhor, para que nós verdadeiramente, e eu repito esse versículo, porque os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, nem ainda penetrou em meu coração aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, e que você possa manter esse comportamento, para que Deus se agrade de você, e um dia você possa receber e desfrutar na glória de tudo quanto Ele reservou para cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos, ó Deus, e fazemos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Boa noite a todos, amados. Deus te abençoe rica e abundantemente.